Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 94 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema O Vale dos Ossos Secos. Depois de examinar os capítulos 38 e 39 do profeta Ezequiel, voltaremos ao capítulo 37. Eu gostaria de levá-lo a um vale especial hoje. O profeta Ezequiel foi conduzido a este vale em espírito. E o que ele viu lá? Vamos ouvir o profeta. A mão de Yahvé pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Ezequiel 37, 1, 2. Imagine que você está segurando ossos secos com as mãos. Pelo menos 2 perguntas passam pela sua cabeça. A quem pertence estes ossos e como que eles vieram parar aqui? Não há nada mais morto do que ossos secos. E então Yahvé faz a Ezequiel a pergunta assustadora: Filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? E o que Ezequiel pode responder senão: Ó Yahvé soberano, só tu o sabes. Então Yahvé ordena ao profeta que profetize sobre estes ossos secos. E ele me disse: Profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: Ossos secos, ouve a palavra de Yahvé. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano, a estes ossos: Farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé. Ezequiel 37, 4, 6. E Ezequiel obedeceu e profetizou como lhe foi ordenado, quer isso fizesse sentido para ele ou não. Antes de nos aprofundarmos nessa profecia, vamos examinar o conceito de ossos. Então exclamou Adão: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Gênesis 2, 23. Aqui é usada a palavra hebraica ezem, que é a mesma palavra hebraica usada nos versículos do profeta Ezequiel para ossos. O significado da palavra ezem é osso, corpo exterior, essência e substância. Jó disse: Temor e tremor se apoderaram da minha alma e fizeram estremecer todos os meus ossos. Ezem. Jó 4,14. A partir dessas poucas passagens paralelas, podemos ver que a palavra ezem significa uma pessoa. E isso também confirma a seguinte afirmação: Então o Eterno me ordenou: Profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruar, o sopro da vida, dizendo: Assim diz Yahvé, o Eterno: Ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel 37, 9. E na conversa posterior entre Yahvé e o profeta, esses ossos secos são identificados como a casa de Israel. Então o Eterno me revelou: Ó Filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Ezequiel 37, 11. E estes mortos agora falam, porquanto eles costumam murmurar: Nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Ezequiel 37, 11. Agora Yahvé ordena Ezequiel para profetizar sobre eles. Contudo, profetiza e prega-lhes: Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Elohim: Ó meu amado povo,
eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Ezequiel 37, 12. E agora fica muito emocionante. No geral, pouco é pregado sobre este capítulo 37. E quando se fala disso, costuma-se dizer que essa profecia já foi parcialmente ou completamente cumprida. No primeiro período, quando os judeus retornaram do cativeiro babilônico, e no segundo período, quando o Estado de Israel foi estabelecido, e desde então os judeus estão retornando. Claro, a profecia sempre tem várias camadas de cumprimento, e essas declarações são verdadeiras, mas não capturam toda a profundidade e escopo dessas declarações proféticas. Por quê? Porque uma palavra-chave importante é negligenciada. Os ossos são toda a casa de Israel, como ouvimos no versículo 11. Toda a casa de Israel significa a casa de Judá e a casa de Israel. A casa de Judá, isto é, os judeus, retornaram à sua terra, embora ainda não todos. O remanescente, diz a Bíblia, retornará com a casa de Israel no fim dos dias. Naquela época, a casa de Judá caminhará com a casa de Israel, e unidas retornarão do norte para a terra que entreguei como herança a vossos pais desde a antiguidade. Jeremias 3:18. Devemos imaginar que, agora, antes da guerra de Gog e Magog, veja os episódios 92 e 93. Os ossos secos ganharam e vão ganhar vida de uma nova maneira, assim como Ezequiel profetizou. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Ezequiel 37, 7. A palavra hebraica para barulho é kol, e pode referir-se à voz de Yahvé ou de um homem, incluindo um grito de alegria ou de tristeza. E a palavra hebraica para som é raaz, e pode significar tremor, tumulto, terremoto, violência, rugido, abalo. Esta palavra também pode ser usada figurativamente para julgamento. Em Jó 39, 23, 25, soa como guerra. A aljava balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejante. Enfurecido e cheio de coragem, galopa pela terra, e ansioso, não consegue aguardar o sinal da trombeta. Assim que escuta o toque da trombeta, ele relincha. Ouve-se então, eia! De longe sente cheiro de guerra, percebe os gritos dos capitões e o alvoroço das tropas. Certamente é verdade que quando os ossos se levantam, ouve-se um som ou uma voz. E é também para que sejam ouvidas as vozes dos da casa de Israel que despertaram, vivificaram. Eles perderam completamente sua identidade. E agora, mais de 2.700 anos após o término de sua sentença, eles emergiram do manto da falta de identidade e fizeram sua presença ser sentida. Para aqueles que desconhecem o castigo para a casa de Israel, as 10 tribos perdidas do Reino do Norte, a história do Reino do Norte é brevemente resumida. O rei do Reino do Norte, o rei Jeroboão, não construiu apenas altares falsos. Ele também estabeleceu um sacerdócio falso composto de pessoas que não eram levitas. 1 Reis 12:31. Então ele ordenou uma festa falsa, semelhante à festa dos tabernáculos, mas no 8º mês, em vez do 7º mês, o mês dos tabernáculos. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês,
à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. 1 Reis 12:32. A Bíblia tem o cuidado de nos dizer que esta festa substituta de Jeroboão ocorreu no 15º dia do 8º mês, numa data que arbitrariamente escolheu segundo as intenções do seu coração. 1 Reis 12:33. Se você está familiarizado com a história da igreja, você sabe que um sacerdócio substituto falso foi muitas vezes estabelecido lá, como Jeroboão. Sabe-se também que o domingo deveria servir como substituto para o sábado do 7º dia, assim como Jeroboão decretou que sua festa do 8º mês deveria servir como substituto para a festa dos tabernáculos do 7º mês. Mas essa mudança foi obra de homens, não de Yahvé. E porque este sistema é a única forma de adoração conhecida pela maioria dos cristãos, o sistema bíblico, as instruções da Torá, são vistas então como algo estranho por muitos cristãos hoje. Mas isso não é novidade. O profeta Oséias já escreveu sobre isso. Ora, eu mesmo lhes escrevi repetidas vezes muitos e fundamentais ensinamentos da minha Torá, lei, mas o povo os rejeitou como se fossem complicados e não tivessem valor. Oséias 8:12. Os altares de Efraim foram supostamente construídos para oferecer sacrifícios a Yahvé, não a deuses pagãos. Até os altares de Jeroboão, junto aos bezerros de ouro, eram para os Elohim de Israel que os tiraram do Egito. Jeroboão apontou para os bezerros de ouro e disse: Aqui estão teus deuses e divindades que te tiraram da terra do Egito. 1 Reis 12:28. Mas o profeta Oséias disse que Efraim ofereceu sacrifícios em seus altares, porque Yahvé, o Eterno, não se agrada nem aceita suas ofertas de elevação. Oséias 8:13. Yahvé constantemente advertiu a casa de Israel, através de seus profetas, para se arrependerem e ameaçando-os de que os espalharia entre as nações, o que também aconteceu como resultado de seus pecados. Eles estão espalhados por todo o mundo até hoje. Por cerca de 20 a 30 anos, as tribos perdidas estão acordando, percebendo seus pecados e se convertendo aos ensinamentos de Yahvé na Torá. E assim é o cumprimento da profecia de Ezequiel sobre aqueles ossos secos. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida, pele os cobrira. Todavia, eram corpos em espírito, não havia um fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, ó Espírito, vem dos 4 ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Ezequiel 37, 8, 10. A palavra hebraica para respiração é ruar, que se traduz como vento ou espírito, dependendo do contexto. E é o Espírito de Yahvé que vivifica neles e os guia em toda a verdade. Ou seja, eles percebem que a Torá nunca foi abolida e quão verdadeira é a palavra de Yahvé. E quando a vida volta aos ossos, há um raás, um rugido, um barulho, que também pode significar guerra. Será que sob a guerra iminente de Gog e Magog, mais ossos secos ganharão vida e enxergarão suas identidades? E o mais importante, entenderão o plano final de Yahvé para retornar à sua terra?
como o profeta Ezequiel predisse. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé Elohim, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Ezequiel 37:14. Se a Torá de Elohim lhe parece estranha, não pare por aí. Familiarize-se com os antigos caminhos trilhados pelos patriarcas e profetas e pelo Messias e seus apóstolos. Sejam ricamente abençoados.